Olá, sejam bem-vindos. Me chamo Helena, sou assistente virtual do canal Papo de TST. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva e aperte no sininho para receber notificações. Veremos a seguir mais um vídeo informativo do canal. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Estamos voltando de novo, ativa com o canal Papo de TST. Ficamos aí um ano parado devido a problemas técnicos. Eu tive com o meu antigo notebook, mas graças a Deus, estou voltando. E aí estamos também voltando com a série Normas Regulamentadoras, onde nós vamos estar discutindo aqui, fazendo um resumo das novas normas, das alterações que aconteceram. A norma de hoje escolhida é a nova NR24. E nós vamos fazer um resumo, das principais alterações que ocorreram da nova NR24, se foi importante, se ajudou, se não ajudou. Isso tudo será discutido aqui e mostrado para vocês de uma forma simples e dinâmica. Bom, quero agradecer aos meus amigos, que me conhecem, os parceiros do canal. Estamos voltando agora com força total, amigos. E foi uma saudade muito grande que eu tava de vocês. Bom, vamos começar as nossas observações de hoje sobre a questão da NR24. O que é que a gente precisa saber? Bom, a nova NR24, ela entrou em vigor no dia 24 de setembro de 2019, através do Diário Oficial da União, onde, através da portaria 1066, de 23 de setembro de 2019. E o que a gente precisa entender sobre o que de fato ocorreu? Bom, as mudanças elas tiveram como objetivo principal, que no nosso país tem muita burocracia, trazer regras mais objetivas ao cumprimento da NR24, sem diminuir, no caso, as obrigações dos empregadores em relação ao conforto e higiene do trabalho dos trabalhadores. Bom, a principal mudança ela veio no nome, porque o nome era antes condições sanitárias e de conforto no local de trabalho, e hoje ela passou a ser condições de higiene e conforto nos locais de trabalho. A alteração da NR24 também trouxe como novidade 3 novos anexos, que tratam de condições de segurança específicas para as 3 categorias. No anexo 1 nós temos as condições sanitárias de conforto aplicáveis aos trabalhadores de shopping center. No anexo 2 nós tivemos a condição sanitária de conforto aplicável a trabalhadores externos de prestação de serviço. E o anexo 3 condições sanitárias de conforto aplicáveis aos trabalhadores de transporte público, rodoviário, coletivo urbano de passageiros em atividade externa. Bom, o que é que a gente precisa entender disso aí? No anexo 1, que foi para a questão de shopping center, agora, o que mudou de fato? A partir de agora, os colaboradores desses centros terão direito ao vestiário e o local para aquecimento de refeições, coisas básicas que até então não eram obrigatórias e causavam enormes transtornos para esses profissionais. Então, esse anexo 1 da nova norma, ele acabou contemplando o pessoal que trabalha em shopping center. Isso já foi, na minha opinião, uma novidade dentro da realidade. Ela começou a se atualizar. A outra situação foi o anexo 2 para trabalhos externos ou prestadores de serviço. Trata de condições de higiene e conforto para aqueles que trabalham fora da empresa,
No caso, como nas obras em via pública, por exemplo. Então, ele acabou contemplando as empresas de prestação de serviço, né? Isso também foi algo assim muito inovador. E o terceiro, o anexo 3, veio também para a questão do transporte público rodoviário urbano. Aí no caso contemplou o quê? Motoristas, cobradores de transporte. Hoje aqui em Aracaju, Sergipe, nós temos tendo algumas dificuldades, né? Devido no início da pandemia, muitos cobradores foram demitidos. E hoje está cada vez mais comum os ônibus só terem um motorista. Mas aí o que acontece? O que é que a norma trouxe de ganho? Esses colaboradores ganharam espaço nessa nova NR, onde muitas linhas de ônibus não possuem ponto de início e término em edifícios terminais. Ou seja, esse fato prejudicava esses profissionais. Agora, os órgãos públicos ficaram obrigados a fornecer local para hidratação, refeições, instalações sanitárias em uma distância não superior a 250 metros do ponto do início e término. Nós temos alguns exemplos com alguns terminais, algumas empresas de transporte urbano que dominam, que têm o direito desses terminais. Eles fizeram lá uma área de vivência para os colaboradores. Isso é muito interessante, já se adequando à nova norma. Bom, sobre a questão das instalações, o número de instalações sanitárias, refeitório, vestiário, antes era dimensionado pelo quantitativo total de trabalhadores. Depois, o dimensionamento passa a ser em torno do turno com maior número de empregados. Essa foi uma mudança significativa. Eu coloquei esse exemplo aqui. Por exemplo, uma empresa que possuía 500 empregados e opera durante 24 horas ininterruptas. Como é que era dividido? Como é que é dividido hoje? 250 trabalhadores diurno, primeiro turno, 150 noturno, segundo turno, e 100 trabalhadores na madrugada. Aí o que acontece é que antes a empresa teria que fazer o dimensionamento sobre o número total de empregados, que no caso era igual a 500. Mas hoje a empresa dimensiona de acordo com o número de empregados no maior turno, o qual esse exemplo citado aqui foi de 250 trabalhadores, que foi no primeiro turno. Pois, se a quantidade de vestiários e banheiros atende bem quando a empresa estiver no seu período de maior fluxo, consequentemente atenderá também de forma satisfatória para todos os outros períodos. Então essa foi uma das principais mudanças e eu achei bastante justo para a realidade, para a nossa realidade de hoje. Bom, e a parte sobre armários, tamanhos e uniformes. Bom, os armários simples devem ter o tamanho suficiente para que o trabalhador guarde suas roupas e acessórios de uso pessoal, não sendo admitido dimensões inferiores, a 40 centímetros de altura e 30 de largura e 40 de profundidade, como está na NR 24.4.6. Para os armários duplos, não são admitidas dimensões inferiores a de 80 centímetros de altura por 30 de largura e 40 de profundidade, com a separação, no caso, ou prateleira, de modo que o compartimento com altura de 40 centímetros se destine a abrigar roupa suja comum e outro compartimento com altura de 40 centímetros a guardar roupa de trabalho. Bom, os armários duplos, como era aquele dividido de 80 centímetros de altura por 50 centímetros de largura e de profundidade 40, com a divisão do sentido vertical e de forma que os compartimentos com a largura de 25 estabelece de forma rigorosa o isolamento de roupas de uso comum do trabalho, como está na NR 24.4.6.1. Bom, o que é que a gente precisa entender sobre isso? É que hoje, pela nova norma, ela autoriza que, no caso, já existia de fato, e aí o que acontece? A norma acaba de trazer à tona uma confusão que já existia antes.
Ou seja, hoje é permitido o uso rotativo do armário simples entre empregados, quando este não estiver sendo usado para guarda de EPI ou vestimenta suja. Então, o que é que acontece? Empresas que não tenham, né, sujidade com relação a produto químico, então ela fica desobrigada de ter esse armário duplo. E aí você pode fazer a rotatividade de armários. Era algo que já acontecia. O cara do primeiro turno compartilhava do armário um cara com o segundo e sucessivamente o cara com o terceiro. Então ela já contempla isso daí desde nessas condições, né? A empresa também que oferece guarda-volumes para guardar roupa e acessórios, pessoal de trabalhadores, ela também está dispensada de fornecer o armário como está lá no item 24.4.7. E a empresa que providencia a higienização diária das vestimentas dos trabalhadores é dispensada de fornecer 2 armários ou armário duplo. Então, se ela, né, é responsável em fazer a higienização, ela higieniza a roupa do colaborador. Aí eu posso citar o caso dos colaboradores da área de postos de combustíveis, que tem uma empresa que faz a lavagem das suas roupas. Então ela não vai ter mais a obrigação de ter o armário duplo. Bom, locais para as refeições. Bem, pela regra anterior era obrigatório, né, no estabelecimento com mais de 300 trabalhadores, na existência no caso de um refeitório. A empresa que dá vale refeição ou vale alimentação para os trabalhadores, na época quando ela dava isso, ela sentia que não era obrigada a disponibilizar um local para refeições, porque ela já estava dando o vale refeição. Agora na norma ela ficou clara no item 24.5.4, na letra C. A empresa que oferece vale refeição é dispensada de cumprir as exigências estabelecidas na norma quanto às condições de conforto, como espaço para circulação, lavatório nas proximidades, etc. Mas tem que disponibilizar condições para conservar e aquecer a comida em local para que os trabalhadores tomarem essas refeições. O que é que a gente precisa entender? É que ele pode, no caso do Vale Transporte, ele está não mais obrigado de ter um espaço como refeitório, mas digamos que ele tem a obrigação de ter uma copa, para que os funcionários possam fazer o aquecimento, né, dessas refeições. Também foi excluída nesse novo texto a proibição de se utilizar, ainda que em caráter provisório, o refeitório para depósito ou qualquer outro fim que não seja para tomada das refeições. Com isso, na prática, o novo texto da nova norma permite que o espaço também possa ser utilizado para outros fins, como por exemplo treinamento, lazer, exposição, etc. Veja, ela acabou trazendo para a nossa realidade uma condição que muitas empresas não sabiam mais o que fazer. Às vezes a empresa não tinha um espaço para treinamento, mas ela tinha um refeitório que cabia seus funcionários na sua totalidade, 300 funcionários, digamos assim. E aí o que acontece? Como ela não tinha um lugar para fazer treinamento, ela era obrigada, na sua necessidade, fazer o treinamento no refeitório. Mas isso antes, com a norma antiga, era proibido. E isso dava até questão de multa. Hoje, a nova norma da NR24, ela entende que sim, esse espaço, caso tenha, pode ser usado para outros fins, treinamento, lazer, exposição, etc. Então, quer dizer, houve aí também uma atualização do que nós já vivemos hoje, né? Então, a realidade e a prática são coisas bem diferentes e as empresas ficavam sempre com ônus, porque a norma da NR24 era muito complicada. Cozinha e alojamento. Bom, as exigências relativas a este tópico também foram simplificadas. Não são mais exigidas, por exemplo, que se tenha um pé direito mínimo e que sua área seja de 35% da área de refeitório.
e que as paredes devem ser construídas em alvenaria do tipo tijolo comum, ou em concreto ou em madeira, com revestimento de material liso. Quanto ao piso e paredes, a única exigência é de que sejam revestidos com material impermeável e lavável. Veja, na parte da cozinha havia essa exigência, né, que tinha que ter no mínimo, a área tinha que ser 35% da área do refeitório. E aí você tinha que disponibilizar isso no seu layout. E aí tinha que obrigatoriamente as paredes ser construídas de alvenaria, tipo tijolo comum, concreto ou em madeira, e com revestimento de material liso. Isso acabava trazendo um custo muito alto. O que ele está hoje com a mudança é exigindo apenas que seja revestido de material impermeável e lavável. Então bastante condizente com nossa realidade. Alojamentos. É um conjunto de espaços ou edificações compostos de dormitório, instalações sanitárias, refeitório, área de vivência e local para lavagem de roupa, sob a responsabilidade do empregador, para a hospedagem temporária de trabalhadores. Nesse tópico, muitas foram as novidades, tais como, vamos ver as novidades. Alojamento, tá aqui, tal. A simplificação da exigência relativa à estrutura física, como paredes e pisos, cobertura, esquadrias de pintura e iluminação. Não fixação de dimensão dos armários, estabelecendo apenas que deve ser dotado de sistema de trancamento com dimensões compatíveis para guarda de roupa e pertences pessoais do trabalhador ou enxoval de cama. Avaliação médica que decidirá pelo afastamento ou permanência no alojamento de trabalho com suspeita de doenças infecto-contagiosas. Isso aqui é importante, mas infelizmente teve que colocar isso aqui na norma porque falta no povo uma coisa chamada bom senso. Gente, antes mesmo da pandemia, se alguém estava com alguma doença infecto-contagiosa no alojamento, por exemplo, conjuntivite, esse cara automaticamente, aos primeiros sintomas, ele deve ser afastado e retirado do alojamento, ele deve ser mandado para casa, porque o risco de infectar outras pessoas é grande. Isso já era antes da pandemia, já era um risco. Imagine hoje com a pandemia. Então, aquilo que para mim não deveria colocar se o povo tivesse bom senso, foi necessário colocar aqui na norma para que agora virasse normativo, virasse lei. Outra coisa que tem aqui é assim, a garantia de controles dos vetores conforme a legislação local e substituição à pulverização dos alojamentos de 30 em 30 dias. Então aí já há uma obrigação que o empregador tem esses controles de vetores, né, fazendo a pulverização nos alojamentos a cada 30 dias. Isso é muito bom. Ainda sobre alojamentos, tem a inclusão de obrigações quanto à coleta do lixo, lavagem de roupa de cama e manutenção das instalações e renovação do vestiário de camas e colchões. Veja, isso também na época não tinha na norma nova, na norma antiga, mas isso aqui cabia ao bom senso. Mas infelizmente, pela falta do bom senso, acabou tendo que virar lei e agora está na norma, né? A obrigação da coleta do lixo, da lavagem de roupa de cama, a manutenção das instalações e a renovação do vestiário de camas e colchões. Isso agora se tornou obrigatório, virou lei. A outra é a disponibilidade de locais e infraestrutura para lavagem e secagem de roupas pessoais dos alojados ou fornecimento de serviço de lavagem, de lavanderia e instalações sanitárias próprias para os dormitórios, respeitada a proporção de uma instalação sanitária com chuveiro para cada 10 trabalhadores, hospedado na fração. Caso as instalações sanitárias não sejam parte integrante dos dormitórios, devem estar localizadas a uma distância máxima de 50 metros dos mesmos, interligadas por passagem com piso lavável e cobertura. Isso daqui é um ganho muito significativo para os alojados. Vamos para outra, banheiros. A mudança na norma dispensa da exigência de banheiros separados por sexo para empresas com até 10 empregados.
Bom, esse era um problema bastante comum também, principalmente em pequenos escritórios, como contabilidade, a parte administrativa. O cara tinha um escritório de contabilidade, dá um exemplo, e ele tinha lá 10 funcionários. Desses 10, dois funcionários eram mulheres. Na norma antiga, ele era obrigado a ter 2 sanitários, um feminino e um masculino. E aí o que acontece? Dentro dessa condição, se ele fosse pego numa fiscalização, vamos lá que ele no layout dele não tivesse mais espaço para fazer um outro banheiro, ele ia pegar uma multa. Então, para ele não pegar a multa, para o empregador era muito mais vantagem de emitir as 2 mulheres, porque aí você estava cumprindo a lei. Então, assim, nessa forma era de fato necessário ter 2 sanitários. Mas hoje é necessário? Não, a norma ela teve essa, como é que eu posso dizer? Ela teve essa coragem, né, das pessoas que fizeram a norma, de observar a realidade, né, de tirar esse ônus das costas do empregador. Então ela deixa claro, né, desde que haja limpeza nos banheiros, privacidade, em princípios que não haja prejuízo com o sanitário. Então, deixa bem claro que até 10 trabalhadores, o banheiro ele pode ser unissex. Então, deixa também que tem uma interessante também a gente ressaltar aqui. Nessa liberação da nova NR24, é só permitido banheiro unissex, ou seja, um banheiro só para homens e mulheres, apenas para estabelecimento com funções comerciais e administrativas similares até 10 funcionários. Então ele deixou isso bem claro, bem definido. Está no item 24.2.2.2. Então vou dar um exemplo. Para postos de gasolina, essa norma não serve. Essa observação aqui ela não serve para a realidade de posto. Por quê? Porque a realidade de posto, ele, por mais que tenha fins comerciais, mas não é administrativos, e tem uma questão lá que existe contaminação por produto químico. A roupa dos colaboradores tem contato com benzeno. Então, nessas condições, tem a necessidade sim de ficar separado por sexo, certo? Vamos para a próxima. O que era uma questão de bom senso foi necessário estar na lei. Mais uma vez falando sobre a falta de bom senso. A nova NR24 autoriza situações que já existiam de fato. Nesse sentido, algumas situações que parecem ser casos simples, o uso do bom senso são confirmados na nova NR24 para garantir sua prática. Como, por exemplo, os recipientes de armazenagem de GLP devem ser instalados em áreas externas ventiladas, observadas as normas técnicas pertinentes, item 24.6.3. Ou seja, isso que não precisaria estar na lei, né, essa era uma questão de bom senso. Então eu tinha que fazer minha central de GLP na área externa, como manda o figurino, né, existe uma norma técnica pertinente para isso. E aí com extintor, como anda o figurino, a questão de alvenaria, a altura, né? Agora virou lei na NR24. Então existe agora essa obrigação. Então agradeço a vocês, espero que possa ter sido bastante relevante esse assunto. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Deus abençoe a todos.